Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos a mais uma reunião do Lar Francisco de Assis, hoje, dia 9 de setembro, mais um encontro aqui da Corrente do Bem, onde estamos reunidos virtualmente, mas conectados nessa mesma energia, nessa mesma intenção, nessa sintonia, na mesma intenção, propósito. E hoje aqui divulgamos esse encontro dessa live de uma forma muito especial, onde amanhã, 10 de setembro, comemora-se o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. Eu estou até com a camisa do Setembro Amarelo, e hoje nós estamos recebendo aqui pela primeira vez na nossa casa, de uma forma virtual, o Márcio Santos, que é voluntário do CVV, e o Márcio vem aqui com essa proposta de falar conosco da importância do Setembro Amarelo. Engraçado é que muita gente acha esse assunto pesado, sabe, Márcio? Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Muita gente fala, não, eu não gosto de ouvir falar nisso, eu não gosto de tocar nesse assunto, acho pesado demais. E hoje, quando eu fui divulgar para os meus contatos a divulgação da live, eu escrevi um textozinho assim, se permita conhecer. Porque você não sabe se um dia alguém muito próximo de você vai precisar de ajuda. Então, é importante sabermos o que é essa campanha do Setembro Amarelo, qual é a proposta do CVV, o que nós podemos fazer para as pessoas que estão ao nosso redor, atravessando um momento, uma etapa difícil da sua existência e que por alguns minutos ou algum momento tem vontade de sumir, tem vontade de desistir da vida. O que você pode fazer para evitar isso? Que ferramentas, que palavra, que postura? Como você pode ajudar? Então, eu acho que todos nós estamos sujeitos ao risco do suicídio. Todos nós. Então, ouvir a fala de hoje também é uma oportunidade da gente se autodoutrinar. É uma oportunidade da gente se fortalecer. Porque todos nós temos os nossos momentos de vulnerabilidade, de fragilidade emocional. E eu acredito que muitos de vocês que estão aí me ouvindo, algum dia dessa existência, já pensou em desaparecer, em sumir, para não enfrentar um problema. Assim como eu já falei aqui várias vezes, e repito hoje. Em alguns momentos da minha vida, eu pensei em desistir. Então, nunca será o suficiente ouvir aquilo que eu preciso para alimentar isso que eu carrego aqui dentro de mim. Então, Márcio, seja muito bem-vindo. Eu vou fazer a prece inicial e daqui a pouquinho eu passo a palavra para você. E sejam todos vocês bem-vindos, quem está chegando a primeira vez, aqui conhecendo o Lar Francisco de Assis. Deixa aí o seu like na nossa página do YouTube, do nosso canal do YouTube, na nossa página do Facebook, acompanhe as nossas postagens. Depois você compartilha essa live com seus amigos, para que outras pessoas também possam ter acesso a isso tudo que você está ouvindo aqui hoje. E no final a gente sempre coloca aquele copinho com água para ser magnetizado pela espiritualidade que vem nos assistir.
E esse mês, como a gente está dedicando o mês de Setembro Amarelo, essas vibrações, essa prece para aquelas pessoas que passam por esse momento de fragilidade emocional, que pensam em sumir, como nos outros dias, nós vamos fazer a nossa prece inicial, direcionando as nossas intenções a essas pessoas. Talvez você não conheça ninguém, mas em algum lugar desse planeta, nesse momento, alguém pensa em desistir da vida. Então, jogue para o universo essa força, essa intenção. E com certeza a espiritualidade que está aqui nos assistindo, que acompanha esse trabalho, mesmo sendo virtual, e que nesse momento, através da nossa prece, da sua intenção, é permitido que venha ao teu encontro, vai pegar esses fluidos e a tua intenção e vai direcionar a alguém para que tenha um despertar e desista de fazer o que está pensando nesse momento. Então vamos à nossa prece. E nesse momento da prece, a gente procura se esvaziar de tudo aquilo que nos acompanhou durante o dia, de tudo aquilo que possa, nesse momento, vir atrapalhar a nossa real intenção. E vamos entrar na sintonia de Maria, que envia suas falangeiras aos lugares mais esquecidos e escuros para socorrer aqueles irmãos que um dia abreviaram a sua existência por via do suicídio. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre todas as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre, cheirou Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai a Deus por nós espíritos ainda tão equivocados, agora e na hora do nosso desenlace. Mãe Maria. Nesse momento entramos em sintonia com nosso Mestre Jesus e rogamos a Ti que através das suas falangeiras de luz possa utilizar as nossas intenções, a nossa vibração, e ir ao encontro daquelas pessoas que nesse momento, no nosso planeta, pensam em desistir das suas vidas. Aqui não queremos julgar, não queremos criticar ninguém. Só queremos impedir que alguém possa, com a nossa intenção, com a nossa oração, se sentir encorajado a continuar vivendo. Sonda os nossos corações e tudo aquilo que há de melhor leve até essa pessoa. Também rogamos que o nosso lar seja fortalecido, assim como o nosso interior, para que tudo aquilo que o nosso convidado de hoje, Márcio, venha falar, possa ser um despertar em nossos corações. E que sintamos o chamado a sermos mãos a amparar, a ajudar todos aqueles que necessitarem um dia da nossa ajuda. Que Francisco de Assis faça do Márcio
um fiel instrumento para trazer o esclarecimento que precisamos, plano físico e espiritual, na noite de hoje. Que assim seja, graças a Deus. Márcio, meu querido, por favor, pode desbloquear o seu microfone, seja bem-vindo e fique à vontade, mesmo que virtualmente, aqui na nossa casa. Bem, boa noite aos nossos irmãos, que Jesus nos abençoe. Houve um imprevisto aqui, porque eu estava pela internet, mas a internet do computador, por algum motivo, saiu. Então, eu estou pelo celular agora. Mas eu acho que o que a gente combinou com o Diogo está de pé, né? Então, bem, aos irmãos, então, eu quero dizer que é uma alegria muito grande a nossa de termos a chance de falarmos sobre o CVV, de falarmos sobre o CVV e sobre essa campanha que é a do Setembro Amarelo. Márcio, você vai ter que virar mais uma vez, você ficou inclinado. E assim não, né? Não, não, bota na horizontal que aí vai encaixar melhor. Pro outro lado, pro outro lado. O outro, assim, é isso? Não, não está entrando na horizontal. A rotação de tela está bloqueada. A rotação de tela. A minha rotação de tela está bloqueada. Pois é, a gente sempre tem essas situações, né? Enquanto isso, eu estou tentando ver se resolve a minha situação aqui no meu computador. A rotação de tela, gente, é retrato não, né? Acho que é. É no menu superior. E agora? É isso mesmo? Ih, não. Espera aí. Assim? Isso. Ótimo, então tá. Agora tá ótimo. Aí a gente pede mil perdões às pessoas que estão em casa, porque a gente tinha montado o esquema pelo computador. Aí houve esse imprevisto, mas muito bem. Então, graças a Deus estamos aqui, isso é o que importa, e que vamos ter a oportunidade, então, de falarmos sobre o Setembro Amarelo e sobre o CVV. Estamos abertos para perguntas. Então, nós vamos parar num determinado tempo para que vocês possam perguntar à vontade, tá? E eu vou pedir ao Diogo, então, que apresente o primeiro slide que traz a logo do CVV, que é a nossa marca. Bem, então, pessoal, essa é a organização, o CVV, Centro de Valorização da Vida. Vocês podem saber tudo sobre o CVV acessando esse site www.cvv.org.br e sempre que eu falo sobre a campanha do Setembro Amarelo, sobre a campanha de valorização da vida, eu uso esse slide seguinte que vocês irão ver, porque eu acho esse slide muito significativo, porque ele nos mostra que a valorização da vida, a prevenção do suicídio é uma tarefa de todos nós. Então, como mostra o slide aí, a valorização da vida é um trabalho que deve ser feito, que pertence não só aos profissionais de saúde mental, mas também a mídia, a imprensa tem um papel nisso, os órgãos públicos de saúde, os serviços de saúde, a sociedade organizada, por exemplo, a Casa Espírita está cedendo espaço para que se fale sobre esse tema, para que se quebre esse tabu. Então, é uma tarefa de qualquer pessoa que se importe. Então,
aos irmãos e irmãs que estão assistindo esses comentários. A valorização da vida, a prevenção do suicídio é um trabalho de todos nós, que cada um deve fazer. E no slide seguinte, a gente vê o símbolo do Setembro Amarelo, que tem como lema falar é a melhor opção. Isso porque o tema suicídio ainda hoje é um tabu, e eu tenho há uma amiga nossa que dizia que no tempo dela, e eu percebo que ainda hoje isso ocorre, algumas pessoas evitam falar sobre o câncer, falam aquela doença, uma doença ruim, evitam tocar nesse assunto. E o tema suicídio é parecido. As pessoas evitam falar sobre suicídio como se eu não falar, eu não falando, ele não existisse mais. Mas o suicídio, meus irmãos e minhas irmãs, está presente na nossa sociedade, é um problema, e daqui a pouco nós vamos falar um pouco mais sobre isso. Então, passando para o slide seguinte, a gente tem a explicação sobre o Setembro Amarelo. O CVV, junto com outras instituições, foi um dos idealizadores do Setembro Amarelo, para que a gente possa falar. Falar é a melhor solução por 2 motivos. O primeiro é que, se eu estou passando por um sofrimento, por alguma dificuldade, e eu falo, eu desabafo, o meu peso fica menor. E, ao mesmo tempo, falar é a melhor solução, porque em relação ao suicídio, quanto mais eu puder falar sobre o tema de uma forma responsável, de uma forma séria, como a que nós estamos fazendo aqui, mais a gente vai ajudar na prevenção. Porque, até hoje, ninguém descobriu ainda a causa do suicídio. Por que algumas pessoas morrem pelo suicídio? Por que algumas pessoas atentam contra a própria vida? E dizem os especialistas de que ele tem as mais diversas causas. Há teorias, há estudos que até relacionam o clima, a pessoa ter uma maior ou menor tendência ao suicídio. Então, são vários motivos, são várias causas, e até mesmo porque as pessoas são diferentes, uma pessoa pode passar por um grande sofrimento a vida inteira e nunca ser dominada pelo pensamento de morrer pelo suicídio, ao passo que uma pessoa que esteja bem, que nunca tenha passado por grande sofrimento, sofre uma perda, sofre algum impacto emocional e, por conta disso, decide tirar a própria vida. Então, falar é a melhor solução, porque quanto mais a gente puder falar sobre esses assuntos, mais a gente se esclarece, mais a gente se alivia. No slide seguinte, vocês poderão ver alguns monumentos, alguns locais importantes que já aderiram ao Setembro Amarelo. Então, temos aí o Cristo Redentor, Brasília, que são cidades, prefeituras, locais que acabam aderindo a esse movimento ao movimento do Setembro Amarelo, prevenção do suicídio. Bem, a partir disso, é importante a gente conhecer um pouco mais sobre o CVV. O que é o CVV? Bem, o Centro de Valorização da Vida, o CVV, é um trabalho humanitário, filantrópico. Filantrópico significa que não tem fins lucrativos e gratuito de apoio emocional e prevenção do suicídio. Então, se vocês souberem de alguém que esteja passando por alguma dificuldade, esteja sofrendo, esteja sentindo algo que não possa ou que não consiga falar com ninguém,
ela pode contar com o CVV. Sabe aquele segredo que se eu falar com meu marido, ele briga, falar com minha mãe, ela chora, falar com a minha tia, ela vai ficar preocupada? Então, aquelas coisas que a gente precisa guardar, ou que a gente acha que precisa guardar, para isso, vocês podem contar com o CVV. É só ligar 188, a ligação é gratuita. Vocês podem acessar por telefone celular, por telefone fixo, aí vocês ligam 188 e vão conversar com o voluntário, poderão desabafar. A gente ouve também muitas pessoas falarem que eu sou considerado forte da minha família. Quando algum parente tem problema, ele vem e conversa comigo, mas eu não tenho ninguém para conversar. E então, para esses fortes, ou que precisam ser fortes, os homens e mulheres que precisam ser fortes para sustentar a família, para aliviar a família nos momentos de dificuldades, para você também é o CVV. Então, vocês podem contar com a gente, com nós, os voluntários do CVV. É só ligar 188. Mas o CVV está com uma procura muito grande. Então, já vou adiantar que, se você estiver bem, você não está jururu, né? Se você está de bem com a vida, você pode ser voluntário do CVV e pode ajudar a gente. Para ser voluntário do CVV, basta ter mais de 18 anos, independente de profissão, de religião, porque o nosso trabalho é arreligioso, apolítico. Então, o CVV abraça todas as religiões e alguns acham que precisa ser psicólogo. Não precisa ser psicólogo. A dona de casa pode ser voluntária, o jardineiro pode ser voluntário, o pedreiro, o professor. Como mostramos no slide anterior, esse trabalho de valorização da vida, prevenção do suicídio, é para quem se importa. Então, qualquer profissão, religião, a pessoa precisa ter mais de 18 anos e disponibilidade de tempo para fazer o curso e se envolver nesse trabalho voluntário. Então, depois eu vou repetir isso, porque eu espero, até o final da reunião, convencer o pessoal todo da região dos lagos para aderir ao trabalho do CVV. Então, para ser voluntário, vocês vão lá no site www.cvv.org.br. E sobre os nossos atendimentos, isso pode ser feito também por esse site, porque o CVV atende pelo número 188, mas nós temos outros serviços. A gente tem um atendimento por chat, quando a pessoa fica ali teclando, mas o serviço do chat não é 24 horas por dia. Ele tem um horário limitado. Direto é só o 188. Nós atendemos por e-mail também. Algumas pessoas mandam e-mail, voluntários nos postos recebem esses e-mails, respondem aos e-mails. Nós temos um Facebook também. E, enfim, então, é isso. Ainda falando sobre o CVV, é importante a gente frisar que esse trabalho ele tem base no sigilo e no anonimato. Então, se você que está me ouvindo, ou se tiver algum amigo que queira desabafar, a pessoa pode ligar, ela não precisa falar o nome dela, não assina, não preenche nenhum questionário, não precisa responder nada. Nós, voluntários do CVV, estamos ali para ouvir você, para ouvir a pessoa que liga, com sigilo e anonimato. O que ela fala ali para o voluntário, fica com o voluntário. Hoje, nós temos cerca de 120 postos, pouco mais de 4.000 voluntários. Eu creio que ainda em 2020 teremos 121 postos e 4.015, 4.020 voluntários, que serão as pessoas de Macaé, né? Além do posto de Rio das Ostras, que há um CVV em Rio das Ostras. E ainda sobre o CVV, para vocês conhecerem um pouco mais a instituição, ele é um trabalho reconhecido de utilidade pública e
visto pelo governo federal como a melhor iniciativa não governamental de prevenção do suicídio. A prova disso é que o CVV conseguiu essa parceria com o governo federal, onde ela usa a instituição usa do número 188. As ligações são pagas pelo governo federal, em convênio com o Ministério da Saúde, para que os voluntários possam atender de uma forma gratuita aí o máximo de pessoas que precisem desabafar, precisem conversar. E aí a gente reforça o seguinte: esse serviço do 188, ele é relativamente novo, ele se universalizou. Esse número 188 passou a ser usado no Brasil inteiro por volta de 2018. Então, a procura pelo nosso serviço pulou de 1 milhão para cerca de 3 milhões. Então, nós estamos precisando de voluntários. Você que está assistindo à palestra, você que tem disponibilidade de tempo, que se sente em condições emocionais, que gosta de fazer esse tipo de trabalho, venha ser voluntário do CVV. E eu vou, então, aproveitar e falar um pouco sobre esse trabalho voluntário. Eu não sei se o Hugo vai postar alguns itens dele aí que são importantes, né? Mas aí vocês podem estar se perguntando, como é esse trabalho voluntário? Né? Como é que o voluntário faz? Bem, há um curso que dura de 3 a 4 meses, depende de cada posto. É um curso que a gente passa a parte teórica, falando sobre o CVV, falando sobre a nossa proposta de ajuda, e depois, num segundo momento, nós temos alguns treinos onde a gente capacita as pessoas que chegarem até essa fase de como fazer os atendimentos. Atualmente, devido à pandemia, muitos cursos presenciais estão suspensos, mas se a pessoa navegar lá na página do CVV, www.cvv.org.br, ela escolhe lá o posto, e esse posto depois ela manda um e-mail. Esse posto faz contato com a pessoa, porque aí você faz um cadastro no site, deixa o seu e-mail, um telefone, depois o posto retorna o contato por e-mail, e aí ele vai informar sobre se o curso vai ser presencial, se há a possibilidade de fazer um curso à distância. Ultimamente o CVV tem feito capacitação à distância, porque a gente precisa manter o número de voluntários, já que a procura está aumentando. É exigido do voluntário reuniões mensais, reuniões bimestrais, capacitações e reciclagens constantes, porque a gente lida com algo que é muito, muito delicado, que é o sentimento do ser humano. Então, a gente precisa capacitar as pessoas precisam ter toda uma disponibilidade interna, todo um preparo para que possa ajudar realmente. E para nós espíritas, o CVV ele é maravilhoso, porque o CVV oferece uma série de ferramentas que nos possibilita o desenvolvimento do autoconhecimento. São imersões constantes, profundas, as quais nós somos convidados a fazer. A gente é convidado a treinar o tempo inteiro a empatia, a humildade, o respeito no seu sentido mais profundo, o respeito. E o nosso trabalho é não diretivo, onde a gente foca no outro. O mais importante é o outro, é o discurso que ele traz, é o que ele está falando, que é uma grande dificuldade nos dias atuais. Eu não sei se vocês já perceberam isso, nós temos uma grande dificuldade em ouvir os outros. Quando a gente vai dividir algum problema com alguém ou conta alguma dificuldade, a pessoa já traz a solução. Às vezes ela disputa a dor dela com você. Eu quebrei o pé. E eu, menino? Eu quebrei o dedo, quebrei a unha, machuquei o braço, né?
quando a gente vai contar alguma coisa, o outro já ou traz uma solução ou quer dizer também que ele sofre tanto quanto a gente. E não é o que os voluntários do CVV fazem. Vocês poderão ligar e ser vocês mesmos. Essa é uma outra coisa maravilhosa que o CVV faz. Ele dá a possibilidade de nós sermos nós mesmos. Então, o nosso trabalho é focado no outro. E, no caso, há um posto em Rio das Ostras. Eu vou pedir aos voluntários, aos amigos aí de Rio das Ostras, eu pus o endereço eletrônico, tomara que eu tenha escrito certo, riodasostras@cvv.org.br. Então, você que quer ser voluntário, eu já vou antecipar que está havendo uma caminhada, um processo de abertura de um posto do CVV em Macaé. Está sendo preparada a abertura de um posto em Macaé, é lavagem cerebral, gente. Nós teremos em breve, futuramente, um posto em Macaé, mas como oficialmente o posto não existe ainda, vocês podem se inscrever. Vão na página do CVV e em cima da página está escrito voluntário. Vocês clicam ali, vão ler o que está escrito e vão escolher o local onde vocês querem entrar. Aí eu sugiro que aos irmãos e irmãs de Rio das Ostras, aos irmãos e irmãs de Macaé, da região dos Lagos, que escolham lá posto físico, tem VoIP, enfim, será elencado, será relacionado lá os serviços aos quais a pessoa quiser se ligar, a pessoa clica em posto físico e aí vai aparecer em ordem alfabética. Começa em Bangu e acaba lá acho que Rio das Ostras é o último da relação. Vocês clicam ali, preenchem o cadastro e depois o posto fará contato com vocês e aí vocês poderão ou fazer parte desse posto de Macaé ou de Rio das Ostras ou de outros postos ou outros serviços que estejam sendo formados. Como nós estamos conversando com irmãos e irmãs do movimento espírita, o que nos traz uma grande satisfação, eu creio que vale a pena a gente tirar alguns minutos a fim de falarmos sobre as raízes, as ligações que existem entre o CVV e o movimento espírita. O CVV não é espírita, isso precisa ficar claro. O nosso trabalho é arreligioso. O CVV abraça todas as religiões, entende e respeita todas as religiões, mas uma curiosidade é que o CVV surgiu na Federação Espírita de São Paulo, lá em 1962, com jovens espíritas. Então, os jovens sempre na vanguarda, sempre trabalhando, né? Jovem tem essa característica, tem muita energia. Jovens espíritas ligados à Federação Espírita de São Paulo, estimulados por um grande estudioso espírita e também espiritualista daquele tempo, seu Edgar Armand, que até hoje ainda tem livros espíritas e espiritualistas. Ele estava ligado a outros grupos espiritualistas, como a maçonaria, por exemplo. Estimulados pelo seu Edgar, não, seu Edgar Armand, eles iniciaram esse trabalho se baseando em um outro trabalho, um outro movimento social de prevenção do suicídio que havia lá na Europa. Eu já ouvi certa vez, isso aqui entre nós, os espíritas, eu já ouvi certa vez o André Trigueiro falar que no livro Memórias de um Suicida, escrito por um espírito que se intitula Camilo Botelho, através da médium Ivone Pereira, ele diz que ali os espíritos citam a programação de se criar uma instituição aqui na Terra que trabalhasse com a prevenção no Brasil, que trabalhasse com a prevenção do suicídio. Eu, pessoalmente, já li esse livro umas 3 ou 4 vezes e ainda não achei essa citação, mas, de qualquer forma, a gente não precisa de uma
de uma certeza dessas, até porque se os irmãos já leram o livro Nosso Lar, que é um livro que fala sobre a história de um espírito que se intitula André Luiz, e tudo que ele passou após ter desencarnado, no trabalho a que André Luiz se filiou, ele encontra uma outra personagem ele apresenta como sendo uma enfermeira que atendia espíritos sofredores, a quem ele dá o nome de Narcisa, e Narcisa fala com ele o seguinte: André, nada na Terra se desenvolve, cresce, se não tiver raízes no mundo espiritual. E aí eu aproveito para citar algo que eu não falei ainda. O CVV existe desde 1962. O CVV tem 58 anos. Em março de 2020, ele fez 58 anos. Então, é um trabalho que só vem crescendo. Então, há alguma dúvida de que existe a mão de Deus aí, de que existe o aval da espiritualidade superior para que esse trabalho exista, para que esse trabalho prospere, para que ele cresça? E, enfim, então, acho que é interessante falarmos disso. E uma outra curiosidade é que a gente percebe muitos espíritas ligados ao CVV. Eu acredito que o principal motivo seja porque o CVV ele não é diretivo. A proposta de ajuda dele não é diretiva. E dentre as religiões constituídas que existem, a doutrina espírita aqui no Brasil, das que eu conheço, é a menos diretiva, né? Bem, aí, pessoal, eu quero conversar um pouco com vocês agora sobre o tema de hoje, que é o Setembro Amarelo. O tema da nossa palestra é: por que falar sobre o Setembro Amarelo? Para a gente falar sobre suicídio. Mas por que nós precisamos falar sobre suicídio? Porque o suicídio hoje é um problema social e de saúde pública. No mundo, a cada 40 segundos, é menos de um minuto, uma pessoa morre pelo suicídio. Uma pessoa tira a sua própria vida. No nosso país, o Brasil, a média fica em torno de 40 minutos. Nós temos cerca de 32 mortes por suicídio por dia. E a gente deve ressaltar que existem os casos de subnotificação. O que é a subnotificação? É quando a família omite, a família esconde, ou até mesmo quando os órgãos de saúde, os órgãos controladores, não têm como provar que foi uma morte por suicídio. Então, os suicídios estão acontecendo. A probabilidade de que a quantidade de suicídios aumente é uma realidade, talvez esteja aumentando, até porque esses dados são bem defasados, quer dizer, são bem antigos, de uns 4, 5 anos atrás. Então, talvez essa infeliz estatística seja maior, e eu penso que a gente deve refletir, já que alguns questionam que talvez nós precisasse falar sobre suicídio no meio espírita, e como o suicídio ele não é uma doença, o suicídio é um fenômeno social, um ato desesperado, é um ato de pedido de ajuda que uma pessoa faz. Todos os religiosos estão sujeitos a passarem pelo suicídio. Então, não é porque é espírita que a pessoa não vai pensar em se matar. Não é porque é espírita que a pessoa não vai se matar. Até porque nós sabemos que cada um de nós absorve a religião de uma forma. Então, algumas pessoas têm mais fé, outras têm menos fé. A fé é uma virtude e nós reencarnamos para desenvolvê-la.
Então, alguns irmãos vão ser mais resistentes ao sofrimento, outros menos resistentes ao sofrimento. Uma outra questão interessante que a literatura espírita nos traz é de que muitos irmãos e irmãs que cometeram suicídio, como quando a gente reencarna, nós precisamos passar por algumas recapitulações para daí seguir adiante no nosso crescimento espiritual, pode ser que uma dessas recapitulações seja a vontade de morrer pelo suicídio, que a pessoa precise superar isso. E se nós temos um companheiro espírita que está passando por essa provação, que dentro da sua necessidade kármica, da sua necessidade evolutiva, ela precisa passar por isso, mas se ela ouve de todos os lados de que ela vai para o Vale dos Suicidas, ela vai sofrer, ela está sendo uma covarde, isso não vai ajudar em nada. Aliás, isso não ajuda ninguém, né? Mas, como nós estamos falando entre irmãos, entre espíritas, é muito importante a gente saber acolher, ouvir, compreender, não julgar. Uma outra questão que eu acho interessante nós refletirmos é que, uma vez que, segundo a literatura espírita, uma vez que nós estamos entrando no mundo de regeneração, onde a tendência é que as leis referentes aos direitos humanos, a justiça social aumentem, nós vamos ter cada vez menos sofrimentos físicos. Vejam se tem a ver isso que eu estou falando. A tendência é que a gente tenha cada vez menos sofrimentos físicos e mais sofrimentos emocionais. E quem que, ao longo de uma grande provação, de um sofrimento emocional, pode dizer que não vai passar pela sua cabeça o desejo de morrer pelo suicídio? Sem contar que, como sabemos, somos reencarnacionistas, sabemos que viemos de várias reencarnações e o suicídio fez parte de muitas culturas, ainda faz parte de algumas culturas, e nós já transitamos por diversos continentes, diversos países. É provável que ao longo da nossa história evolutiva nós tenhamos passado por essa experiência de morrer pelo suicídio. E no momento de crescimento espiritual, nesse momento de transição planetária, onde nós somos chamados a sublimar os nossos sentimentos, sublimar os nossos impulsos, de crescermos um pouco mais, com certeza esses sofrimentos virão. E um outro detalhe também é que a gente nunca sabe quando o sofrimento vai bater a nossa porta. Graças a Deus, nós não sabemos o nosso planejamento reencarnatório. Então, eu não sei quando que, por algum motivo, alguma pessoa muito querida minha venha desencarnar, ou eu viria desencarnar, ou eu irei passar por uma provação um pouco mais difícil, né? E nós vemos uma quantidade grande de espíritas que estão sofrendo de depressão, e o que não é nada de mais e nem de menos, a depressão, assim como o desencarne, ou mesmo algum problema físico, são questões que nos atingem a todos, que podem atingir a todos, e repito, cada um de nós vai sentir de uma forma diferente essa provação. Bem, então, por isso que a gente precisa falar sobre o suicídio, porque a gente tem uma estatística muito, muito alta, e falando de uma forma responsável, a gente consegue prevenir. Eu estou com vontade de me matar e consigo desabafar com alguém, a tendência é que eu possa ter forças de ou diminuir essa vontade, ou de criar coragem de procurar um psicólogo, um psiquiatra, a fim de continuar um tratamento e deixar que o meu instinto de conservação, a minha vontade de viver se desenvolva e fique mais forte. E aí a gente entra em um outro ponto interessante, de que, segundo pesquisas, e especificamente aqui no Brasil, uma universidade de São Paulo, pessoal, fez uma entrevista
e dos entrevistados, 17% falaram que já pensaram seriamente em suicídio. Então, mais de 10% dos brasileiros já pensaram em suicídio. E é importante a gente ter acesso a essa estatística para, caso eu saiba de algum parente que pensa nisso, ou caso eu já tenha pensado nisso ou pense nisso, eu saiba que não estou sozinho. Então, como nós estamos no meio espírita, a gente pode até dizer que a vontade do autoextermínio pode vir a ser uma provação que o espírito tenha que passar, assim como temos todas as outras provações da vida. A prova da riqueza, a prova da pobreza, a prova da solidão, a provação de querer constituir uma família e não conseguir, a provação de ter uma deficiência física. Então, nós não estamos sozinhos, eu estou falando nós, as pessoas que pensam nisso. E nós que somos espíritas, eu vou contar 2 casos aqui, nós que somos espíritas temos explicação para isso. Fora do meio espírita, a gente só conta esse caso ressaltando a questão de como na nossa mente nós somos livres. Mas, certa vez, uma pessoa me segredou que, embora ela nunca tenha passado por um grande sofrimento na vida, desde a adolescência ela tem pensamentos de suicídio. E uma outra, certa vez, comentou que quando ela está dirigindo o carro, vem uns pensamentos falando: se joga nesse poste, é para ver se você tem amigos mesmo, para ver se eles gostam de você. Então, na nossa mente, nós somos livres e temos os mais diversos pensamentos. Bem, irmãos, o nosso tempo está se esgotando. Como mensagem final, eu creio que eu devo ter sido claro quando eu falei sobre a questão de que a gente precisa falar para prevenir. Então, a gente precisa quebrar esse tabu de que, se eu falar, eu vou atrair. E aí é importante ressaltar também o seguinte: se eu sei que o meu parente ou que um amigo está estranho, se eu desconfiar que ele está pensando em se matar, eu devo perguntar. A gente precisa falar. Eu não vou estimular alguém a morrer pelo suicídio se essa pessoa não tiver com esse pensamento. Então, é importante eu perguntar e estar pronto para a resposta, para eu poder acolher, para eu poder ouvir e ajudar verdadeiramente a pessoa. E finalizando, enquanto um voluntário de uma instituição do movimento civil, que não é de psicólogos, não é de psiquiatras, a nossa grande recomendação sobre a prevenção do suicídio é a doação de amizade. Que a gente doe amizade e calor humano. A gente pode prevenir o suicídio. O copo transborda. Se a gente for considerar o ato do suicídio como um copo que transborda, nós podemos ajudar os nossos irmãos para que o copo deles não transborde. E como? Se eu ouvir mais o outro, se eu for mais empático, se eu ajudar sem levar as minhas verdades, ouvindo verdadeiramente o outro. Esse é uma consideração final que é importante a gente ter. Eu vou parando por aqui, acho que até avancei muito, e de repente algo que ficou faltando, a gente responde aí pelo chat, né? E é isso. Eu agradeço a atenção de vocês e que Jesus nos abençoe, nos fortaleça nas nossas caminhadas e que a gente possa não só estar fortalecido, mas conseguir fortalecer os nossos irmãos nesse momento de transição do planeta, que não está fácil, onde é necessário muita fé e muita solidariedade de uns para com os outros. Obrigado, pessoal. Márcio, muito obrigada. E dúvidas e perguntas a gente sempre vai ter, né? Porque a gente nunca vai estar, eu acho que tão preparado para
para poder lidar com uma situação dessa. Uma frase que você disse que me marcou muito. Nunca sabemos quando o sofrimento baterá à nossa porta. Por isso que, quando eu divulguei essa live, eu falei, vamos ter conhecimento. A gente não sabe quando vai precisar. E a gente não sabe, às vezes amanhã pode ser um amigo, um vizinho, um familiar, né? Alguém bem próximo, ou você a passar por uma situação dessa, um pensamento desse. Então, é muito importante, sim. E ficamos muito felizes, né, da notícia do... Está saindo do forno aí o posto do CVV Macaé. Isso é muito bom. Mas não basta só ter o posto, né, Márcia? Tem que ter voluntários. E voluntários compromissados, né, que se dediquem ali aquela hora da semana, aquele dia, dispostos a ouvir, a se dedicar. Isso é muito bom mesmo. Márcia, nós temos algumas perguntas, eu vou passar para você, ok? Aí a gente continua esse bate-papo. A primeira pergunta foi o Luiz Carlos. Ele fala assim, todo suicídio tem um fundo espiritual? Sabemos que o CVV, você disse aí, os voluntários, né, não precisa ser espírita, não é religioso, mas você, como espírita, o que você percebe aí? Todo suicídio tem um fundo espiritual? Para isso, eu acho que basta a gente ver a própria literatura espírita. Se eu não estiver enganado, no Evangelho, bem-aventurados os aflitos, o suicídio e a loucura, há um item do Evangelho segundo o Espiritismo que trata disso, e Kardec diz ali que existem suicídios, e aí eu acredito nisso. Então eu vou falar até baseado em Kardec e na minha experiência própria, nas reflexões que eu fiz através das leituras dos livros espíritas. Eu acredito, respondendo diretamente para a gente ganhar tempo, acho que de 100%, acho que uns 8 ou 10% seriam suicídios sem fundo espiritual, entendendo por fundo espiritual influenciação. Porque uma aprovação dessa, uma situação dolorosa como essa que uma pessoa passa e que atinge os que estão à sua volta, tem um fundo espiritual. E aí, esse fundo espiritual, eu estou querendo dizer, resgates e provações. Então, isso é direto. Mas eu acredito que a pergunta dele tem a ver com influenciação espiritual. Então, eu acredito que uns 8 ou 10 no máximo sejam um resgate ou provações que aquela pessoa e aquela família precisem passar, e os outros 90% do que eu entendo, do que eu já li até hoje, tem raiz na influenciação espiritual. A segunda pergunta, Márcio. Como podemos orientar pais que têm em casa jovens deprimidos e com pensamentos suicidas? A gente devia ter marcado antes o que queríamos responder. Bem, falando enquanto voluntário do CVV, o que a gente propõe sempre é uma escuta. Eu acredito que em família isso seja muito difícil, né? Eu ouvir o meu filho, eu não julgar, mas respondendo rapidamente e com base no que o CVV propõe para que tenhamos uma sociedade mais fraterna, mais amiga, mais acolhedora, e a gente ouça. E a gente abra o nosso coração. Então, que eu pergunte, meu filho, meu sobrinho, meu neto, eu percebo que você não está bem. E ser sincero, olha, eu sofro com isso. Eu quero te ajudar, mas eu não sei como. Vamos fazer isso junto? Eu te peço desculpas se eu não estiver fazendo a coisa certa, mas olha, eu quero o seu bem. Como eu posso te ajudar? Eu acho que isso é um exercício que para alguns talvez seja muito difícil, mas que se for feito de coração, se for feito com sinceridade, vai atingir o outro. E claro, enquanto espíritas, a prece, eu orar, água magnetizada se possível,
passe a orientação espírita, mas enquanto voluntário do CVV, eu acredito que a sinceridade, eu abrir o meu coração, dizer o quanto eu estou sofrendo com o outro, e o quanto eu quero que ele seja feliz, vai surtir um efeito incrível. Porque isso é o amor. O amor transforma. Realmente, o amor transforma. E aquela escuta sem julgamento, né, Márcia? Isso é muito importante. A próxima pergunta. Qual a abordagem que devemos ter aos sobreviventes do suicídio? Bem, primeiro, para que as pessoas entendam a pergunta, sobrevivente é aquele que tentou suicídio, infelizmente não conseguiu, por isso que ele é sobrevivente, ou amigos e parentes de uma pessoa que morreu pelo suicídio. Porque quando uma pessoa morre pelo suicídio, ela impacta uma quantidade de pessoas em torno dela. Esses são considerados sobreviventes. Aí, desculpa, eu fui explicar e esqueci. O que? Como falar, como tratar? Qual a abordagem que devemos ter com os sobreviventes do suicídio? A proposta do CVV é sempre a mesma. Escuta empática, sem julgamento, escuta amiga. Então, há duas coisas que a gente pode falar aí. A primeira é que se eu souber de alguém que esteja nessa situação, eu me predispor a ouvi-la, sem levar as minhas verdades, sem dar explicação espírita, explicação budista, explicação evangélica, simplesmente ouvir, acolher a pessoa. E uma outra resposta importante em relação a esse assunto é que o CVV desenvolve um serviço, eu não expus aí devido ao tempo, que é o GAS, Grupo de Apoio aos Sobreviventes do Suicídio, que são grupos de ajuda mútua, tipo uma roda de conversa, onde os sobreviventes se reúnem e falam sobre as suas dores. Porque quem tenta morrer pelo suicídio não consegue, ou parentes de suicidas, sofre muito julgamento. As pessoas apontam o dedo. Então, elas não podem falar isso com qualquer pessoa. E o CVV desenvolve esse trabalho através de um serviço que ele tem chamado CVV Comunidade, onde são formados grupos de acolhimento facilitados por um voluntário do CVV, onde é dada a possibilidade que os sobreviventes falem. Não é terapia, mas acaba tendo uma finalidade terapêutica, porque o objetivo é a escuta empática. Mas eu sozinho, isolado, com algum parente ou algum amigo sobrevivente, a escuta empática, a escuta amorosa, sem julgamento, também faz milagre. Vamos a mais uma pergunta aqui. Em quanto tempo, quantos dias da semana e horário é feito o curso do CVV? Tem gente interessada aí, Márcio. Depende de cada posto, depende de como o posto estrutura, porque o curso tem uma parte teórica e uma parte prática. A parte teórica é relativamente curta. A parte prática é mais longa, porque ao longo dessa parte prática, eu estou falando a gente que está formando voluntário, a gente avalia até que ponto a pessoa pegou aquela parte teórica, até que ponto ela está abraçando a proposta e está conseguindo pôr em prática. Então, de 3 a 4 meses. O curso à distância que o CVV está desenvolvendo agora é um pouco mais longo, mas é melhor ter um curso longo do que não ter nada, né? Então, os cursos duram em torno de 3 a 4 meses com encontros semanais, os presenciais. Os cursos presenciais são assim, encontros semanais, porque existe uma carga horária mínima que deve ser feita, para que a gente tenha um mínimo de qualidade no curso, um mínimo de qualidade na capacitação daquela pessoa que a gente vai botar para ouvir sigilosamente alguém que esteja sofrendo. Temos mais duas perguntas, podemos? Estou conseguindo ser rápido, né, senhor? Eu tô aqui, não, fica tranquila. Para mim é um prazer falar sobre o CVV. Pode perguntar à vontade. Se um amigo mora longe e está com ideações suicidas, ou que sei que não está bem, como poderei ajudar estando longe?
A receita do CVV, eu já disse, é sempre a mesma. É lavagem cerebral. É tipo, estamos precisando de voluntário e vamos abrir um posto em Macaé. Então, a receita do CVV é sempre a mesma. Escuta empática, amiga, até porque essa pergunta é geral. Então, a gente precisa responder de uma forma geral. Eu sei que uma pessoa está lá longe sofrendo, eu vou ligar para ela, vou tentar fazer contato com ela e ouvi-la, tentar estar com ela. Aí talvez a pessoa diga, mas ela não tem tempo. Então, hoje, com tantos recursos sociais, eu mando uma mensagem pelo Face, digito lá uma mensagem, ou gravo um áudio pelo WhatsApp, ou escrevo um texto pelo WhatsApp, mas é muito importante a pessoa saber que não está sozinha, que tem alguém preocupado com ela. E repito, como somos espíritas, a prece, né, as casas espíritas, universalizar essa prática de as preces de radiação, né, de radiação, de vibração à distância, onde a gente bota o nome da pessoa, o endereço dela, mas sobre esse caso que nós estamos falando, né, a receita é eu deixar a pessoa perceber que ela não está sozinha. Eu passei por uma experiência dessa. Certa vez, vendo uma postagem no Facebook, uma amiga minha de escola, da minha cidade, fez uma postagem, um comentário, e ali eu identifiquei uma fala suicida. E aí, um grupo de amigos de infância do WhatsApp, comentei, nossa, você viu uma postagem de fulano e tal? Aí uma comentou, fulano está com depressão, está mal, foi afastada do trabalho. Eu falei, vamos fazer alguma coisa, vamos entrar em contato, tem o telefone dela? Aí a pessoa respondeu, não, ela está totalmente fechada, não quer ver ninguém. O que eu fiz? Primeiro eu orei, pedi a espiritualidade que me ajudasse, né? E fui lá no privado, lá na rede social, mandei uma mensagem dizendo que, independente do momento que ela estivesse passando, que ela não estaria sozinha, que se sentisse vontade, eu estaria aqui para poder ouvi-la, para poder conversar, mesmo que houvesse anos que a gente não se falava. A pessoa não me respondeu, só mandou quer dizer, não escreveu nada, só mandou um emojizinho, mas eu orei, pedi a espiritualidade que fosse ao encontro dessa pessoa, e graças a Deus nada ocorreu, né? E continuo. De longe eu vou olhando sempre, mas a gente fica atento. E é importante esse olhar, não é, Márcia? A gente que às vezes vaga pelas redes sociais, é importante observar a fala do amigo, que às vezes dá sinais ali, sinaliza. E é a hora da gente entrar em ação, mesmo sem ter todo o preparo de um voluntário CVV, não é mesmo? E eu peço licença, eu peço um minuto para falar uma coisa que eu considero importante, que é o seguinte. Normalmente, alguém que se mata, alguém que comete esse ato triste, ele deixa sinais. Mas nem sempre esses sinais são visíveis. E por que eu estou falando isso? Para evitar a culpa da parte de quem viveu isso. Porque, às vezes, um parente, um amigo, morre pelo suicídio e eu fico me culpando. Mas nem sempre a gente percebe esses sinais. Então, você que é sobrevivente, né, que é parente ou amigo de alguém que tenha morrido pelo suicídio, não se culpe. Porque nem sempre a gente percebe os sinais. Então, isso é muito importante. Nós não nos culparmos. Vamos dar o melhor de nós. Uma vez que a situação aconteceu, vamos entregar para Deus. Já que somos religiosos, vamos orar, vamos buscar força, fé, resignação. Mas a culpa, nesse sentido, ela não vai ajudar, ela não vai somar. É muito interessante essa sua fala. No Lar Francisco de Assis, nós temos um trabalho que se chama Colo de Mãe. E esse trabalho começou para poder acolher as mães e os pais órfãos, né, os filhos que desencarnaram. E esse trabalho cresceu de uma maneira que hoje acolhe qualquer orfandade. E a dor da perda de um filho é muito grande.
Mas quando chegava uma mãe, o filho partiu via suicídio, a gente via o tamanho da dor que aquela mãe carregava e muito a culpa. Eu não vi, o que eu não vi? Né? O que aconteceu que eu não pude impedir? Então, é muito importante isso, não se sentir culpado. E sempre quando chega Setembro Amarelo, em que começam as campanhas, né, intensificadas de divulgação sobre a prevenção do suicídio, eu penso muito nessas mães, nesses pais, nessas famílias. Porque eu sei que nesse período vêm as lembranças e ficam vulneráveis. E hoje mesmo eu mandei uma mensagenzinha para uma mãe perguntando: como você está? Como é para você ouvir isso tudo? Né? E ela me respondeu: é um pesadelo, é um terror, porque eu sei que vem tudo aquilo. Mas ao mesmo tempo, Márcio, eu fico assim muito feliz de ver como que essas mães conseguem se superar por amor ao filho. Elas buscam força das suas entranhas, assim, vem uma leoa, sabe? E quando escutam algum caso de suicídio, ou quando alguém está em depressão, aquela vontade dessa mãe de ir ao encontro, sabe, de acolher a família, ou de acolher essa pessoa e dizer, viva, né? Que não pode, deu tempo de dizer ao filho, aquela vontade que ela tem de dizer ao outro, viva, né? O que mais, assim, poderia falar para esses pais, Márcio? Porque muitos não evitam tocar no assunto, para não sentir de novo a dor. Já é difícil falar do luto, né? E como foi? O que você pode nos orientar? Como acolher esses pais, né? Como ajudá-los nesse momento? Desculpe, mas eu não tenho tanta sabedoria assim, então eu vou repetir. Ó, Fale com o coração CVV. Isso, então, as 2 lavagens cerebrais da noite de hoje. Vamos ter um post em Macaé. E segundo, a receita do CVV é sempre a mesma, uma escuta empática, amiga. Então, se eu pudesse dar uma mensagem para esses pais, acho que são 2 questões que a gente pode ressaltar daí. É que um pouco do que eu disse antes, você não é culpado. Você fez o que pôde, foi o melhor pai ou a melhor mãe que pôde ser. E não vamos nunca perder a esperança. Deus é nosso Pai e nos possibilita infinitas oportunidades de recomeçarmos, não só para nós, mas para aqueles que amamos também. E o melhor que a gente pode fazer pelos que se foram pela porta do suicídio e que nós amamos é fazermos todo o bem ao nosso alcance, em nome dessas pessoas, para que elas se sintam fortalecidas, possam recomeçar do lado de lá, porque o amor de Deus sempre vai dar oportunidade dessas pessoas recomeçarem, como dá para nós também. Então, fazemos todo o bem que a gente puder para fortalecer essas pessoas e para nos fortalecermos, para que a gente possa também ajudar esses irmãos, essas pessoas queridas, a crescerem. E, enquanto voluntário, eu diria que essa pessoa pode contar com o CVV, acabando a nossa reunião, ou amanhã, ou depois, a qualquer hora. Ela pode liga 188, pode falar sobre a sua dor. Talvez demore, né? Porque até durante Setembro Amarelo, como a gente divulga muito trabalho, muita gente procura. Mas, mesmo que demore,
vai ter sempre um voluntário para ouvir a sua dor, para conversar com você. Márcio, para encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente da satisfação de ser um voluntário CVV. Olha, o CVV, isso é interessante, estava pensando nisso hoje. Bem, primeiro, a minha satisfação é grande. Vou até controlar aqui o meu relógio, senão eu vou me empolgar. Eu sou apaixonado pelo CVV. O CVV foi algo que eu sempre procurei, mas eu nunca achei, porque enquanto eu sou espírita desde criança, e eu sempre busquei formas de facilitar o meu melhoramento espiritual. Mas eu não sei se por dificuldade de leituras minhas, ou talvez a minha avaliação tenha sido correta, a gente tem a questão do livro dos Espíritos, a 1018, da recomendação de Santo Agostinho. 1018 não, eu esqueci agora, porque o livro dos Espíritos tem 1018 questões e eu estou confundido. Mas, enfim, é uma questão do livro dos Espíritos, 900 e alguma coisa, lá para o final do livro, onde Santo Agostinho recomenda que a gente faça aquela autoavaliação antes de dormir e tal. Mas eu nunca achei nada que fosse para mim, que trouxesse ferramentas de autoconhecimento. Aí veio a sequência psicológica da Joana de Ângeles, que ajuda muito também. Mas quando eu encontrei o CVV, as ferramentas que o CVV oferece para que a gente cresça, para que eu perceba as minhas emoções, para que eu me sinta. Olha, eu não conheço nenhuma ONG que dê tantas possibilidades de crescimento emocional, de crescimento interior do que o CVV. Eu vejo o CVV como uma instituição que está na vanguarda, sabe? É uma instituição do quarto milênio, não é nem do terceiro milênio, é do quarto milênio. Uma verdadeira escola de iniciação, de amadurecimento moral, de amadurecimento emocional. E, enfim, é isso, né? Eu vou me empolgar. E, claro, aquele prazer inenarrável, quando a gente acaba uma ligação, ao final da ligação a pessoa diz, olha, muito obrigado porque você me ouviu. É algo que, como dizia uma propaganda antiga aí, né, não tem preço. A satisfação, a alegria de você saber que é útil e de uma forma anônima, né? Porque aquela pessoa com quem eu estou conversando, como eu não sei o nome, eu não sei de onde ela é, talvez eu nunca mais cruze com ela, talvez cruze com ela na rua, mas eu anonimamente ajudei alguém. E como somos reencarnacionistas, talvez em tantas reencarnações nós andamos por Macaé, pelo Rio de Janeiro, enfim, por qualquer lugar, alimentando a desesperança, o desespero, o medo. E hoje nós temos essa oportunidade maravilhosa que é o CVV, onde a gente pode anonimamente aliviar, diminuir o peso emocional e sofrimento psíquico que muitos irmãos passam. CVV é tudo de bom, gente. Mas eu sou suspeito. Pelo seu sorriso e pela sua empolgação, a gente vê isso. E eu espero, Márcio, que depois da sua fala de hoje, a espiritualidade possa ter distribuído aí várias sementes férteis em muitos corações, para quando sair do forninho aí assado no posto do CVV aqui em Macaé, possa ter bastante voluntário a colaborar com esse trabalho. Márcio, suas considerações finais para encerrarmos o nosso encontro de hoje, por favor. Bem, uma vez que estamos falando sobre o Setembro Amarelo e o foco é a prevenção do suicídio, a minha mensagem é que você que pensa em suicídio, você que está triste, você que está sentindo um peso muito grande, pode contar com o CVV. Liga 188, conversa com a gente. Vai ter sempre alguém para te ouvir, vai ter sempre alguém para te ajudar nesse sentido do apoio emocional. Você não está sozinho. Você pode contar com o CVV. Até mesmo alguma alegria, se você quiser dividir alguma alegria, está passando, sentindo alguma coisa, e não importa se a sua dor é grande ou pequena, é a sua dor. E se você quiser dividir,
você pode contar com nós, os voluntários do CVV. Que lindo, Márcia. Muito obrigada. Obrigada pela sua disponibilidade. Às vésperas, né, do Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio, você poder ter reservado esse horáriozinho, essa data, para poder estar aqui conosco. E eu sinto muito amparo espiritual por trás desse trabalho. Na segunda mesmo, nós fizemos um trabalho de vibração e como é real esse acolhimento quando a gente realmente coloca amor no que fazemos. Eu tenho certeza, Márcio, que hoje, aqui com a sua fala, no seu esclarecimento e com esse descortinar que você nos trouxe, muitos irmãos que ainda não tinham se permitido serem socorridos, foram socorridos pela vibração dessa nossa corrente do bem. Gratidão, Márcio. Até breve encontro. Se a gente não vier falar de CVV aqui, que a gente venha falar do Evangelho, do Cristo, mas que a gente possa agora estar sempre junto. E quando tiver o posto aqui, quem sabe você possa vir visitar e vá poder visitar o Lar Francisco de Assis. Gratidão, meu irmão. Então, meus irmãos, vamos agora à nossa prece final, onde a gente encerra esse encontro agradecendo a espiritualidade por essa oportunidade e que a gente possa também sentir esse chamado de ser útil. Como a gente vê essa empolgação na fala do Márcio, que coloca esse amor. E eu fiz uma parte do curso do Voluntário CVV. Eu comecei a fazer, mas foi no início do meu luto e eu não tive estrutura emocional para dar continuidade ao treinamento. Mas as pessoas que estavam ali dando treinamento, era muito amor, era muita emoção. E o assunto era falado, e não era falado com peso. Era falado assim, com coragem de falar assim, você pode sim me ajudar. Você tem condições de ajudar. E mesmo que a gente acha que eu não tenho condição, eu não tenho o que fazer, como o Márcio falou, qualquer um pode ser voluntário CVV. Basta ter vontade de ajudar. E eu oro para que a partir de hoje muitos corações aqui em Macaé e região sejam tocados para serem voluntários do CVV. Vamos então à nossa prece final, onde a gente vai mais uma vez direcionar as nossas preces, as nossas intenções, as pessoas que nesse momento, em algum lugar, pensam em suicídio, mas vamos agora também pedir por aqueles irmãos que partiram via suicídio. Que a nossa prece sincera, que a nossa vibração possa ser remédio de despertar para que na noite de hoje eles aceitam a ajuda dos socorristas espirituais. Então vamos agora nos permitir sermos essa ferramenta. Mestre Jesus, gratos somos pelo convite que tivemos de, na noite de hoje, estarmos aqui ouvindo esse chamado. Chamado para sermos úteis, chamados para nos preparar para o dia em que alguém precisar de uma palavra amiga, de ouvidos de ouvir, de olhar de acolher.
Que sejamos nós essas ferramentas. Que sejamos nós, na noite de hoje, doadores fluídicos, para que companheiros espirituais possam socorrer irmãos que um dia desistiram de suas próprias vidas. Rogamos o fortalecimento para cada voluntário do CVV, para todos os postos de atendimento. Eu peço licença aqui para pedir em particular pelo posto de Macaé e por todos aqueles envolvidos nessa causa, para que em nossa cidade, em nossa região, possamos ter essa ferramenta. Que nessas águas que reservamos aqui, possa ser colocado o remédio que tanto necessitamos em nosso íntimo, para que a luz se faça em todo o nosso ser. E que a nossa casa receba vibrações de bom ânimo, de esperança, de alegria e vontade de viver. Fique conosco, Mestre Jesus, hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. Gratidão a todos que estiveram conosco. Compartilhem essa live, divulguem com os amigos, com aquele conhecido que precisa ter esse esclarecimento para poder também ajudar alguém. E sexta-feira estaremos aqui com a Andréia Menezes, com a fala Viver e não ter a vergonha de ser feliz. Até sexta, paz e bem a todos.